E ali é uma igreja em que judeus e gentios se misturavam. E os judeus com uma certa arrogância, por um lado, os gentios muitas vezes se apegando à força da razão. E o apóstolo Paulo, pelo menos do capítulo 1 ao 3, especialmente, ele está destruindo estas falácias, tanto do lado dos judeus, se apegando a uma segurança que vem meramente da religião, e o trabalho do apóstolo Paulo é fazer ruir esse edifício de arrogância religiosa, e por outro, ele está destruindo outro edifício, que é aquele em que as pessoas se sentem seguras pela compreensão racional das coisas como elas são e de algum aparato moral que elas possam ter ainda na sociedade. Especialmente nos versículos que nós vamos ler, isso vai ficar mais claro. Romanos 2, verso 12 até o verso 16. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, para aqueles que vão ouvir a tua palavra, que esta iluminação traga compreensão, traga, Senhor Deus, uma revelação, Senhor Deus, da tua vontade, não como uma nova revelação, mas aquela que nós não a conhecíamos ainda, está sendo exposta pelo livro da lei. Que o evangelho do teu Filho, Senhor Deus, conforte os corações. E que em tudo isso haja glória para o teu nome. Quebra, Senhor Deus, as nossas cadeias, quebra os nossos edifícios de orgulho e faz isso, Senhor Deus, poderosamente, pelo anúncio do teu santo evangelho. Ó Senhor Deus, limpa as nossas consciências em Cristo e nos dá o privilégio de sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua lei. Tenha misericórdia de mim e me use para todas essas coisas, no poder de Cristo nosso Senhor. Amém. Há cerca de 15 dias, eu ia passando aqui na Manuel Tavares, eu, Ellen e Evinha, e tinha um rapaz fazendo malabares com facões. Não sei se vocês já tiveram, eu não sei se é o prazer ou o susto de ver como é que a pessoa faz um negócio daquele. O cara pega uns facões enormes, assim, parecem umas peixeiras de 12 polegadas e fica jogando para cima. E é o trabalho mais insalubre de Campina Grande, sem sombra de dúvidas. E ele faz aquilo com uma destreza impressionante, né? Até porque ele continua lá, então ele mantém-se vivo, não errou ainda. É impressionante como ele consegue fazer, é, contornar toda aquela situação com facões que podem tirar a vida dele, e ele faz malabarismo com aquilo, meio que brincando com aquilo que é extremamente perigoso. Facões que podem, né, tocar no pescoço dele e ali abrir um buraco que vai fazê-lo sangrar até a morte. E ele brinca com aquilo. Joga para cima, pega com o ombro, joga de novo. E é uma coisa impressionante. Todo mundo que para fica olhando para aquela situação ali. E a gente fica pensando como é que a pessoa arrisca tanto a vida com um instrumento cortante como aquele para ganhar ali alguns trocados. Como alguém que tem uma vida caríssima arrisca a sua vida em troco de algumas moedas para comprar o pão da sua casa? Nós poderíamos pensar, não existiria alguma forma menos arriscada para ele fazer o trabalho que ele tem que fazer? Pois bem, se aquilo é arriscado, quão mais arriscado é
trabalhar com coisas arriscadas e perigosas como a lei de Deus, o conhecimento da lei de Deus, as promessas do Evangelho e fazer malabarismo com essas coisas. Pois é o que nós fazemos, irmãos. Os que compreendem a palavra de Deus, os que estão sendo expostos a boas pregações, estudos aprofundados da palavra, que têm à sua disposição o pastoreio, a visitação pastoral dos presbíteros, e tendo essa riqueza toda na sua vida, colocam em risco a sua própria alma e a alma da sua família, estão arriscando mais do que o malabarista com o facão no sinal da Manel Tavares. Porque, no máximo, aquele facão pode tirar a vida daquele sujeito. Mas o malabarismo espiritual pode levar você e toda a sua família para o inferno. Por isso não é algo simples ouvir a pregação. Não é uma coisa trivial ter acesso ao conhecimento bíblico. É algo que deveria exigir toda a nossa atenção. Não apenas para que nós ouvíssemos do modo correto, coisa que muitas vezes a gente nem consegue fazer. Nem ouvir bem nós conseguimos concluir uma pregação toda atento, percebendo, né, se esforçando para entender. Então, até o ouvir nosso é falho. Muito mais o praticar. Então, esses malabarismos que a gente faz com a fé são a ponto de conhecermos a verdade, sabermos em que nós estamos firmados, os fundamentos da nossa fé, mas vivermos de outra forma, completamente incoerentes com aquilo que nós dizemos crer. E não obstante a esse erro gravíssimo, nós nos arriscamos mais um pouco ainda e, ao cometermos pecados, nós usamos a nossa própria teologia para racionalizar o nosso pecado. Então, malabarismo é isso. É você conhecer a verdade, ter acesso aos fundamentos da tua fé e, ao invés de praticá-la, continuar caindo no erro e dizendo o seguinte: eu fiz isso, mas eu tenho uma prova bíblica do que eu estou fazendo. É plenamente compreensível. Existem muitas pessoas que vivem exatamente assim. Eu me lembro de um caso de um pastor, amigo meu, que pastoreou lá em Moreno, na cidade de Moreno, no Pernambuco, e que isso foi no comecinho do ministério dele. Ele conhecia um rapaz de outro estado que foi visitá-lo em Pernambuco e pediu para ter um gabinete com ele. E no meio da conversa, o rapaz abriu a vida e disse que ele era um homem casado e tinha um amante. E o pastor, obviamente, o exortou a deixar aquela mulher, dizendo que era uma loucura, explicando biblicamente. E o sujeito disse: não, mas espera aí, pastor, e Davi? Porque Davi, ele tinha mais de uma mulher, ele se deitou com Batseba, ele mentiu, ele assassinou o marido da sua própria amante para poder ficar com ela, e ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por que Davi pode e eu não posso? A resposta sábia do pastor foi o seguinte: então, o irmão quer dizer que a Bíblia registra o caso de Davi para fomentar o adultério, é isso? Então, está escrito na Bíblia a história de Davi para que você se sinta confortável em continuar no adultério. É que relação tem a história de Davi sob a tua perspectiva e o 7º mandamento dizendo não adulterarás? Com quem é que eu fico? E aí o sujeito disse: não, mas Davi amava todas as suas esposas, eu amo as duas. Qual o problema? Então ele foi racionalizando o pecado dele e se apegando em casos bíblicos de poligamia e adultério para dizer que aqueles casos estão ali para confortar o coração do pecador. E aí o pastor teve o cuidado e o zelo de mostrar a ele o que se tornou a vida de Davi depois do adultério. Um filho foi perdido, outro filho passou a ser o seu principal opositor, perseguiu Davi até o último dia que pôde. Então isso se tornou a vida de Davi. Se você pensa que adultério é algo bom, veja o que se tornou a vida de Davi.
E veja como ele teve que ser tratado por Deus. Agora, tem uma diferença entre este homem e Davi. Porque quando Davi recebeu a visita do profeta Natã e apontou o dedo para Davi e disse: tu és um homem, Davi não racionalizou seu pecado. Davi não foi procurar subterfúgio para dizer: não, mas eu fiz isso por conta daquilo, e é assim mesmo, porque os patriarcas também tinham mais de uma mulher. Ele disse: pequei contra ti somente. Davi se acabou naquele momento ali, se entristeceu na sua alma e disse: o Senhor será justo no falar e justo no julgar, como ele diz nos salmos em que ele escreve, Salmo 32 e Salmo 51. Então, irmãos, quando nós conhecemos a fé, não é para que, sendo, né, por algum motivo, nós mesmos os alvos de alguma acusação por um pecado nosso, nós comecemos a criar, né, formas de, usando a doutrina, dar algum tipo de subterfúgio, de escapatória para o nosso pecado. Não, muito pelo contrário. Davi tinha muito mais teologia do que qualquer um de nós. E ele disse: eu pequei. É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui, em primeiro lugar, a um dos grupos a que ele se dirige, os judeus. E o outro grupo era o grupo dos gentios. Os gentios, eles não tinham lei, né? O judeu era interessante nessa época aqui. Alguns comentaristas eles chegam a dizer que a alegria do judeu era simplesmente ir para a sinagoga no sábado e escutar a lei. A sinagoga não era disposta como a igreja, que ficam homens, mulheres e crianças, mas quem entrava no lugar, de fato, do culto eram somente os homens, e as mulheres ficavam num lugar separado, ouvindo, né, de longe o que estava sendo pregado ali. Em determinado momento, o liturgo, ele se levantava, abria o texto da Torá, que seria o texto da meditação naquele sábado, e depois vinha, né, o rabino, sentava-se, né, a posição judaica para o ensino não é em pé, mas é sentado, por isso que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ensina sentado, e ali, sentado, ele passa a instruir os judeus a respeito da lei. Eles saíam de lá com a certeza que eram homens salvos, porque ouviam a pregação. Mas e os gentios que não tinham a pregação? Por que eles estão sendo exortados aqui? Porque eles também tinham algum tipo de conhecimento da lei. Observe no verso 12, o texto diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Sem lei pecar? Como é que é possível, pastor, pecar sem lei, se o pecado é a transgressão da lei? Agora eu não estou entendendo mais. Sem lei, porque eles não tinham o privilégio dos judeus de irem à sinagoga todos os sábados e escutar a explicação da lei. Percebe? Então, é nesse sentido que eles não tinham lei. Eles não tinham a exposição da lei todos os sábados. Por outro lado, o próprio apóstolo Paulo já tinha dito no capítulo anterior, abra comigo, capítulo 1, a partir do verso 18, tratando com os gentios, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder, o eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É a este grupo que no capítulo 2, verso 12, ele diz: os que estão sem lei perecerão. Mas não é porque eles não têm lei nenhuma, não é porque eles não conhecem absolutamente nada de Deus. Eles conhecem Deus por meio das coisas criadas. Esta foi a forma de Deus revelar-se a si próprio àqueles que não têm o privilégio de estar na sinagoga. Então eles olham para o céu e sabem: há um Deus. E não somente que há um Deus, mas conhecem o seu eterno poder e a sua divindade. Ou seja, conhecem os atributos de Deus. Deus revela até os seus atributos de eterno poder e a sua divindade. Agora, os judeus,
que são citados na segunda parte do verso 12 do capítulo 2, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, são citados no capítulo 2, verso 1 a 5, observe. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Agora ele se dirige aos judeus. Vocês que conhecem a lei, não praticam a lei? E aí, vocês conhecem a lei em que sentido? Eles conhecem os atributos, observe verso 4. Aqui são citados os atributos da benignidade, da paciência, da longanimidade, novamente da benignidade. Ou seja, judeus e gentios, eles tinham acesso a Deus, à revelação de Deus, de formas distintas. O gentio reconhecia Deus nas obras criadas. O judeu, além disso, conhecia por meio da lei. Mas ambos conheciam aquilo que há de mais maravilhoso em Deus, são os seus atributos, as suas qualidades, as suas perfeições. E mesmo assim, eles se mantinham no pecado. Uns conhecendo a lei e fazendo malabarismo com ela para justificar os seus próprios pecados. E outros que não conheciam tão profundamente assim a lei, mas tinham alguma lei no seu coração, também se valiam do malabarismo da fé para viver tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. O Senhor diz: eu julgarei ambos os casos, os judeus orgulhosos e os gentios que desprezam a minha lei. Voltando lá para o capítulo 2, agora no verso 13, ele diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os que ouvem não são justos. Veja, o fato de ouvir. Por que ele está dizendo isso? Porque um dos orgulhos dos judeus, como eu acabei de falar, era ir para a sinagoga e ouvir. E eles diziam que ouvir a pregação, ouvir a exposição da Torá no dia do Senhor, no sábado, era uma justificação para os seus pecados. Isto em si era a justificação dos seus pecados. Aí o apóstolo diz: vocês estão extremamente enganados. Porque só ouvir a palavra não é motivo de estar justificado. Você não será justo por isso. Aí ele faz o contraponto. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aqui nós entramos num campo minado. Porque há um embate muito grande aqui entre a teologia católica romana e a teologia católica reformada. A teologia católica romana, ela vai fazer uso de termos como justiça, né, infundida e justificação imputada, nesta sequência. Já a teologia católica reformada dirá: nós não temos justiça nenhuma e a justiça terá que nos ser imputada e não infundida. Vocês vão entender melhor com a explicação. Primeiro, volte comigo, por favor, lá para o livro dos Salmos, Salmo 62. Para que você perceba que esta não é uma revelação simplesmente do Novo Testamento, mas os judeus já conheciam muito bem este princípio hermenêutico. Salmo de Davi para o músico mor sobre Jedutum. Verso 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, dele procede a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair.
Eles somente consultam com mão de derrubar a sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E aí ele vai sempre falando para si e para o povo. Para si e para o povo. Confia no Senhor, dele vem a tua salvação. E ele finaliza o texto da seguinte maneira, versos 11 e 12. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder para quê? O poder para a salvação. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Preste atenção nisso. O salmo inteiro falando da graça, o poder da graça, a esperança da graça. O Senhor é minha salvação, o Senhor é minha salvação. Aí ele diz, o Senhor tem um poder, pertence ao Senhor o poder, verso 11. Ele repete, a misericórdia pertence ao Senhor, verso 12. Mas aí, na última parte, ele diz, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Mas peraí, o salmo inteiro falando que a salvação é pela graça, é pela justiça de outro que vai me ser imputada. Aí no final ele diz, mas a salvação pertence àquele que guarda a lei de Deus, o que faz segundo a sua vontade. Isso, irmãos, nos ensina que a ordem da salvação é justamente essa. Primeiro o arrependimento, primeiro a fé, primeiro a regeneração e depois a santificação. Então eu não sou santificado, ou eu não busco a minha santificação para ter a salvação, mas primeiro eu confio no Senhor como aquele que detém a salvação, e então eu pratico as boas obras. Isso já estava muito claro no Antigo Testamento. Voltando lá para Romanos capítulo 2, lendo agora mais uma vez o verso 13, que diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Perceba que ele muda inclusive a forma, né, o tempo do verbo. Um é vão se justificar, o outro é serão justificados. Um é voz ativa, o outro é passiva. Então os que buscam ser salvos pela lei têm que se justificar a si próprios e não vão conseguir. Mas os que praticam a lei, porque o Senhor mudou o seu coração, serão justificados. Voz passiva. Alguém o justificou. Nesse ponto, João Calvino, mais uma vez, preciso, como sempre, ele comenta da seguinte maneira o verso 13. Observe, eu vou fazer aqui um contraponto entre o comentário de João Calvino, que é um reformador de segunda geração, e um comentário de um autor da nossa época, que é um autor muito reconhecido, mas que nesse ponto nós devemos ter muito cuidado. Ele diz o seguinte, João Calvino, o sentido deste versículo, portanto, consiste em que, se a justiça for buscada através da lei, então esta precisa ser cumprida, pois a justiça da lei consiste na perfeição das obras. Aqueles que interpretam mal esta passagem com o propósito de construir a doutrina da justificação com base nas obras, merecem a repulsa universal. Portanto, é impróprio e irrelevante introduzir aqui prolongada discussão sobre a justificação para solver um argumento tão fútil. O apóstolo, dirigindo-se aos judeus, insiste somente neste juízo da lei, o qual já mencionara, ou seja, não podem ser justificados pela lei, a não ser que a cumpram, e que, se a transgredirem, uma maldição se acha prontamente pronunciada contra eles. De fato, podemos provar, à luz desta passagem, que ninguém é justificado pelas obras. Se somente aqueles que cumprem a lei são por ela justificados, segue-se, pois, que se ninguém é justificado, porque não é possível encontrar alguém que possa vangloriar-se de ter cumprido perfeitamente a lei. Este é o comentário de João Calvino.
Nós temos um outro comentário que eu vou tentar reproduzir para os irmãos aqui, que é de um autor muito conhecido, contemporâneo, um pastor reformado e não somente conhecido, mas reconhecido como um homem fiel. Nós já utilizamos diversas obras dele aqui, as quais eu recomendo, mas com muito cuidado quando o assunto é justificação pela fé. O nome desse autor é Douglas Wilson. Quando ele vai falar sobre este assunto, irmãos, ele de fato escorrega e escorrega feio. Ele diz assim, isso foi publicado há pouco tempo num blog dele próprio, em julho, agora, do mês anterior. Ele diz assim, o que é regeneração? Isso é uma realidade existencial e experimental. Deus tira um coração de pedra e o substitui por um coração de carne. Agora, quando ocorre a regeneração, de acordo com a tradição da Ordo Salutis, a ordem da salvação, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Deus nos dá fé, produz arrependimento, toda a sequência da ordem da salvação até a santificação. Ele vai muito bem até aqui. A regeneração vem primeiro, depois o arrependimento, então a fé e em seguida a justificação. A imputação ocorre com a justificação. Qual é a justiça que esse novo coração possui, tanto de forma experimental quanto prática? É uma justiça infundida. A regeneração não é imputada, correto? A regeneração é uma mudança de coração, de um coração ímpio que odeia a Deus para um coração justo, ainda que imperfeito, que o ama, se arrepende do pecado e nele crê. No final das contas, isso significa uma justiça infundida como instrumento de uma justiça imputada. Isso aqui nós não cremos de maneira nenhuma. Isso é doutrina católica romana. A justiça não me é infundida. O que ele está tentando dizer é o seguinte: eu não consigo buscar e cumprir a lei de Deus. Então Deus infunde uma determinada justiça em mim, me capacitando para buscar guardar a sua lei. E aí, quando eu estou capacitado e cumpro, então eu sou justificado. Isso não é doutrina católica reformada, isso é doutrina católica romana. Nós não cremos nisso, irmãos. Isso não quer dizer também que nós vamos desprezar todo o legado de educação, de criação de filhos, né? Ensino a respeito de marido pactual, de uma esposa serva. Tudo isso de Douglas Wilson é muito bom e nós devemos consumir. Só que esta é uma oportunidade que a igreja tem de aprender que não podem consumir literatura sozinhos, que precisam do trabalho pastoral, inclusive na escolha dos seus livros. Porque alguém que conhece Douglas Wilson vai consumindo o que vai passando pela frente e chega nisso aqui. E começa a pensar que isto aqui é verdadeiro, isto é falso, segundo a Escritura e segundo toda a tradição reformada que nós temos. Perceba a diferença do comentário de João Calvino, falando de justificação, dizendo o homem não pode dar um passo sequer para a sua própria justiça. E depois o comentário de um homem da nossa época dizendo, não, Deus nos dá uma justiça infundida para que a gente assim consiga a justificação. Isso está errado. Então, o que é que o texto no capítulo 2, verso 13 de Romanos quer nos dizer? É tão óbvio, é tão simples, que João Calvino diz assim, eu não vou nem gastar muito tempo, é tão fútil a argumentação. Ele só quer dizer o que ele diz. Os que ouvem a lei não vão ser justificados por ouvir a lei, porque isso era o pensamento dos judeus. Mas os que praticam, agora os que praticam são justificados, não são justos por si. É só ler o texto, é simples assim. É só ler o Salmo 62 e você vai perceber. Esta é uma doutrina que está do Antigo ao Novo Testamento. Salvação não é pelas obras. A salvação é pela obra, de fato, de Cristo. Mas para nós é por fé. Então ele diz no verso 14, continuando a argumentação do apóstolo, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Como é que é? Eles não têm lei e eles fazem lei. É muito simples também entender isso aqui. Eles não têm a lei
que os judeus têm. Ou seja, eles não têm acesso à lei. No nosso tempo seria, alguém que está lá fora da igreja não tem acesso ao conhecimento que você tem. Mas eles têm acesso a algum conhecimento de Deus. Não o conhecimento profundo e salvífico que nós temos. Porém, com o conhecimento que eles já têm, segundo o que o apóstolo falou no capítulo 1, eles são indesculpáveis. Percebe? Não há desculpa para o gentio, para aquele que não está na igreja e continua vivendo impiamente. Isso não quer dizer, porém, que todos eles vivam numa vida depravada. Porque esse é o erro, às vezes, do evangelismo mais atabalhoado. O cara chega para o sujeito e diz assim: olha, você deve ter muitos problemas na sua família, deve estar com a vida desgraçada. Venha para a minha igreja, vamos lá ouvir o evangelho, Deus vai transformar a sua casa. Mas a casa do sujeito é melhor do que a tua. Eles vivem mais em paz do que tu vives. Os negócios dele vão de vento em popa. Ele não é um homem desonesto, é um homem honesto, um homem trabalhador, um homem correto nos seus negócios, que cuida da esposa, cuida dos filhos. E aí, cadê o teu evangelismo? Foi por água abaixo. Porque a maioria das abordagens evangelísticas do Brasil é sempre por meio da desgraça pessoal. A teologia é a teologia daquela banda lá da Bahia. Eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Mas nem todo mundo era um bêbado. Nem todo mundo era drogado. E se não for, como é que você vai fazer evangelismo a partir de agora? Porque não é assim que se evangeliza. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo vai dizer isso no capítulo 3. Então você vai perceber em que aquela pessoa peca. Nosso Senhor Jesus Cristo, pregando no Novo Testamento, ele diz assim: os antigos diziam, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Pergunta o sujeito: nunca passou uma mulher na tua frente que você desejou? Aí o negócio muda de figura. Você nunca teve um ódio no seu coração que desejou até matar aquela pessoa? Você nunca teve, né, o desejo de fazer justiça com as suas próprias mãos? Você nunca cobiçou ter algo que você não tem? Começa a fazer esse tipo de trabalho na mente do sujeito, que aí você vai perceber que ele rapidamente se identifica como um pecador. Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Seja drogado, seja marginal, seja um prostituto, ou seja um homem que parece ser um crente, mas não é. Sem lei pecaram, sem lei perecerão. Da mesma forma, o evangelismo para com os crentes. Sim, eu não estou sendo redundante. Muitos que professam a verdadeira religião precisam ser evangelizados, porque nunca encontraram Cristo. E aí, como é que você faz? Ele está na igreja, ele tem membresia. Mas será que ele é salvo? Porque o texto diz também, verso 14, porque os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E aí, tanto judeus como gentios estão encerrados na mesma situação. E aqueles que dizem que têm lei, mas não vivem de acordo com a lei, você também precisa fazer o mesmo trabalho evangelístico. Esse é o lado negativo. Ambos estão encerrados no pecado. Mas tem também a parte positiva. Porque de onde estes homens tiram tantos princípios morais, bons princípios morais assim? Não tendo lei, vivem de acordo com a lei. Como é que é isso? Como é que alguém que não tem o mesmo privilégio que você tem de conhecer tão bem a palavra de Deus, muitas vezes vive até melhor do que nós vivemos? Eu tenho uma lista de pessoas que eu poderia, assim, com certa proximidade,
citar como pessoas que vivem melhor do que muitos crentes. De onde eles tiraram isso? Da luz da natureza, mas não somente isso. De tudo aquilo que a nossa religião impregnou na nossa sociedade. Por mais que eles tenham se revoltado, por mais que haja uma militância contrária à nossa fé, e esta militância é sempre presente, não importa. A religião judaico-cristã, as influências da nossa religião são muito pesadas ainda na nossa sociedade. Você percebe aí, quanto mais para o interior você vai, isso vai ficando mais pesado ainda. Como é o divórcio, por mais banalizado que ele esteja, ainda é algo pesado para uma mulher e para um homem. Como manter-se casado é um valor. Como criar bem filhos ainda é algo que as pessoas se preocupam. O sentimento de justiça, de juízo. De onde isso brotou? Tanto, como ele já disse aqui no início do capítulo 2, esta lei está enraizada no coração dos homens, como a própria sociedade tem esta lei enraizada em si própria. Então, irmãos, não se surpreendam quando vocês virem alguém que não tem o acesso que você tem à pregação e tem uma vida justa. É bom para ele que a vida dele seja assim? É bom. Pelo menos nesse tempo ele vai ter uma vida melhor. Mas se ele não se arrepender dos pecados dele, não importa se ele não é um bêbado e drogado, ele irá para o mesmo inferno do bêbado e drogado. Porque os que sem lei pereceram, viveram sem lei perecerão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim como aqueles que vivem dentro da igreja, mas só ouvem e não praticam, com lei viveram e com lei perecerão. Conheceram a lei, mas não praticaram a lei. Quando todas estas coisas se tornarão claras. Verso 16, acompanhe comigo a leitura. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. No dia do juízo, estas coisas ficarão claras. Há pouco tempo eu escutei uma história, né, de um pregador muito conhecido lá nos Estados Unidos e na Europa, e já há um tempo começa a ser conhecido no Brasil. O nome dele é Sinclair Ferguson. Ele é autor de alguns livros, especialmente na área de pregação. É um senhor, é um pastor, mas já de idade avançada. E esse homem estava na igreja e recebeu a notícia que um dos membros da igreja estava querendo falar com ele. E era para dizer que o irmão deste membro da igreja tinha morrido. E o irmão dele também tinha sido membro da igreja há muito tempo, só que desviou-se. E aí, no meio daquele tumulto da burocracia, que você tem que buscar documento e tudo, ele encontrou nos documentos do irmão morto a carteirinha da igreja. E ele levou até o pastor Ferguson e disse: isto aqui vai ser considerado, não é, pastor? O pastor olhou a carteirinha e disse: sobre isso nós conversaremos em outra oportunidade. Ele não ia dizer isso no velório daquele irmão em Cristo. Mas depois ele teve que dizer: isto não será considerado no último dia. Ele conheceu, mas abandonou. Ele conheceu, mas não praticou. Assim também em outros tipos de velório, quando a gente chega lá e ali está deitada uma pessoa que, você sabe, teve uma vida reta, justa, um homem e uma mulher trabalhadoras, honestos, criaram os seus filhos, cuidaram dos seus netos, com uma moral muito elevada, vivendo no que diz respeito à aparência de maneira muito piedosa, mas sem Cristo. E você tem que entender que ambos, os que conheceram e deixaram, quanto aqueles que nunca conheceram e tiveram uma vida aparentemente, moralmente muito reta, se não se arrependeram de verdade antes da morte, ambos estão no inferno.
não adianta fazer malabarismo. É muito mais arriscado o que você faz com a tua vida espiritual do que o que aquele homem faz na Manuel Tavares com os facões. Não se compara. No máximo, ele pode perder a vida tentando ganhar uns trocados. Você pode perder a sua alma e lançar não somente você, mas toda a sua família no inferno. Você é conhecedor da palavra de Deus? Que bom. Que bênção que você conhece a palavra de Deus. Conheça para buscar cumpri-la. Não adianta saber de cor versículos bíblicos ou os mandamentos, como eu citei agora há pouco, mas não praticá-los, mas desprezá-los. Não adianta saber das minúcias da teologia, coisa que nós devemos, dentro do nosso histórico na igreja, nos aprofundar, claro. Mas buscar o conhecimento e a prática. Conhecimento e a prática. Aprendi uma coisa, vou praticar. Aprendi mais um pouquinho, vou praticar. Ao invés de ler 10 livros de teologia e encher a cabeça de uma coisa que você não sabe nem como é que vai colocar na prática, aprenda e coloque na sua própria vida. Você vai perceber como isso vai mudar muito a tua forma de viver. E aí você vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Eu conheço a lei, eu sei que Deus manda eu fazer culto doméstico, mas eu não faço. A partir de amanhã eu vou começar a fazer. Quanto tempo? Vou começar com 5 minutos lá em casa. Todo dia, 5 minutos. Leitura, não vai dar, né? Mas uma leitura simples, um salmo e uma oração. 8, 10 minutos. Isso aí é o suficiente. Todo dia, todo dia, todo dia. E isso vai mudar a tua vida. Eu não tinha um tempo de oração sozinho. Todo dia eu vou tirar um tempo antes de dormir para orar sozinho. Eu estava sendo impaciente com minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Eu não vou ser mais assim, eu vou mudar. Porque a palavra de Deus me ensinou. Eu estava sendo hipócrita em determinadas áreas da minha vida. Não serei mais. E você vai buscando do Senhor tudo isso não para a tua salvação, mas porque você conhece a lei de Deus. Porque um dia você foi alcançado pelo Santo Evangelho. E você precisa dar provas desta fé. Porque a fé sem obras é morta. Quando você perceber que alguém tem uma vida aparentemente muito moral, mas não tem Cristo, não se surpreenda. Já existia isso no tempo do apóstolo Paulo e muito antes. O apóstolo Paulo não se surpreendia com isso. Mas você precisa anunciar o evangelho para esta pessoa do mesmo jeito que anunciaria para o bêbado e drogado. Porque os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar. Glórias damos a Ti, ó Senhor bendito, porque Tu nos deste a alegria, a honra e o privilégio de estarmos aqui. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor amontoa sobre as nossas cabeças grande responsabilidade, porque conhecemos mais do Senhor. E assim, Senhor Deus, precisamos de Ti. Porque não vamos cumprir a Tua lei sozinhos. Porque não temos como nos salvar, como disse os Salmos. Confiamos no Senhor e repetimos para a nossa alma e para todo o Teu povo: confia no Senhor, ó Israel. Porque contigo está o perdão dos pecados, contigo está a misericórdia. Mas o Senhor cobrará de nós no último dia, o dia do juízo, quando as nossas consciências forem feridas, levantadas. Elas se levantarão e serão o pior de todos os acusadores. Não nos permita calar nossa consciência, Senhor. Mas que quando ela nos ataque, Senhor Deus, no desejo que temos de pecar, nós ouçamos a Tua voz, que está dentro de nós, nos dizendo: não faça isso.
Que o Senhor refreie o pecado do nosso coração, para que não sejamos meramente ouvintes, mas participantes da tua palavra. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Vamos ficar de pé para cantarmos em resposta à pregação o Salmo 10.
Amém? Recebam a bênção do Senhor, irmãos. Ide em paz, povo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu acho que ninguém nos visita hoje à noite, é todo mundo de casa já. Então nós vamos pular essa parte, lembrar os irmãos que esta semana a reunião de oração e doutrina volta ao seu dia e horário normais, quinta-feira, 20 horas. Tem sido um tempo muito agradável, irmãos, de oração e de estudo.